fazer um segundo vídeo sobre horta em vaso, porque eu acho que surgiram muitas dúvidas aqui no escritório. E para pensar, se aqui no escritório, que é um escritório de paisagismo e jardinagem, surgiram essas dúvidas, eu imagino vocês quantas dúvidas devam ter. Então eu tô aqui com a Lau, que trabalha comigo. Vou pedir para ela fazer essas perguntas para tornar essas dúvidas públicas, tá, Lau? Gabi, minha primeira dúvida é: quando eu tenho um vasinho de tempero em casa, como é que eu faço para colher? Bom, você fez a pergunta certinha, porque é colher e não podar. Porque eu tenho um monte de cliente que me pergunta como que eu faço para podar minha horta. E na verdade é uma colheita mesmo, porque para pensar. A hora que você está precisando de um hortelã e a hora que você está precisando de um tomilho, lógico que é uma poda, porque a gente vai cortar a planta. Mas na verdade eu estou fazendo uma colheita porque eu estou levando aquele alimento para a tua mesa. E por que eu estou falando uma colheita? Porque eu não quero nem que a planta morra. E eu quero que, na verdade, eu estimule essa planta a continuar vivendo. Então eu tenho que cortar de uma maneira que eu aproveite o tempero na tua mesa e que a minha planta fique bem para que ela continue produzindo. Então, cada tempero vai ter um jeito certo de fazer a colheita, tá? Pra gente retirar. Eu vou dar aqui um exemplo de como é que a gente pode fazer com essas que eu tenho aqui. Vou começar pelo hortelã. A hora que a gente vai fazer a poda, eu vou tentar fazer uma poda imaginando o seguinte: você vai ter esse vaso lindinho na tua casa e você quer que ele continue lindinho. Eu vou fazer uma poda errada primeiro para te mostrar como a gente não deve fazer. Não que a planta vá morrer, mas ela vai ficar feia, porque a gente já fez o máximo para deixar esse vaso lindinho com hortelã. Então vamos tentar, na medida do possível, deixar que ele continue lindinho, tá? O que meus clientes normalmente fazem eu falo, eu tô precisando do tempero. A primeira coisa que eles fazem é, eles juntam esse cabelo e vêm aqui e falam assim, olha, eu preciso fazer um chá. Se eu tivesse numa horta, numa fazenda, num canteiro maior, num sítio, não teria problema nenhum de fazer a colheita dessa maneira. O que eu faria? Viria aqui, cortaria ele assim, deixaria tudo reto. Mas pensa, se eu quero deixar ele bonitinho, ele não tá super esplendoroso desse jeito com um monte de galinha aparecendo. Imagina se você pode levar esse vasinho pra mesa logo depois do jantar e você quer oferecer um chá. Olha que mimo. Você vai oferecer um chá e ao invés de você fazer um chá natural já levando o hortelã cortado, você coloca esse vasinho em cima da mesa e cada um colhe o seu hortelã na hora de fazer o chá. Ó, você pode colher de outra forma, que é a que eu indico para ele continuar bonitinho, fazendo assim. Você vai cortar o mais próximo de outra folhinha, ó, nem aparece que eu fiz a poda. Tá vendo que eu corto mais perto do cabinho aqui e deixo bem próximo das folhinhas. A minha plantinha fica com um aspecto natural ainda. Tá vendo? E vou deixando um formatinho bonitinho. Aqui, ó. Tem outra pergunta. Fala. Mas aí, se eu cortar desses dois jeitos, ela vai crescer de novo normalmente nos dois casos? Ela cresce normalmente nos dois casos. Então, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte: uma vez que eu tô colocando essa planta dentro do vaso, eu tô querendo que meu vaso fique bonitinho. Se tivesse num terreno colheita, longe dos meus olhos, eu não tivesse quase que tratando ela como objeto decorativo, bonitinho dentro da minha casa, eu tô ensinando ela a fazer uma poda de uma maneira que ela continue bonitinho, tá? Agora, uma coisa tem que ser dita: os temperos, eles não são plantas ornamentais. Então, é muito diferente você cultivar um tempero e você ter uma planta ornamental em casa. Isso não é uma planta ornamental. A grande graça é você poder colher e saber o que você está colocando na sua mesa. Então, é super diferente você ter um pacová, por exemplo, uma clusa, que a planta vai estar lá, lindona, intacta na sua casa, e você ter um hortelã e um manjericão. O sinal de que você está feliz tendo um manjericão e um hortelã em casa é que ele está sendo picado, colhido sempre, então ele não vai estar sempre bonito. O dia que ele estiver mais bonito é a hora que ele precisa ser colhido e colocado na tua mesa. Então aqui, olha só, vou mostrar a diferença das duas podas para você ver bem como é que ficou. Uma poda é aquela que eu apertei e cortei retinho, e a outra essa poda que eu tentei deixar ela mais ou menos de um jeito como se ela continuasse bonitinha ali para você deixar exposta. Mais bonitinha, né? Bem mais. Ainda falando do momento de colher, ó, o manjericão acontece também com o alecrim. Ele tá lindo e maravilhoso aqui, não tá? Você fala, mas que lindo, tá dando flor e tudo. Quando começar a aparecer flor, todo o cheiro e todo
esse sabor que a gente tem quando a gente tem manjericão vão estar concentrados na flor. Então o que vai acontecer? A gente vai perder o gosto do manjericão nas folhinhas. Então isso é super bom de saber, porque a gente normalmente fica com dó. Nossa, não fazia ideia. Então presta atenção, se você tiver dó de tempero, alguém vai comer. Ou se não é você, alguma praga vai dar conta. Então não pode ter dó. Quem tem tempero tem que picar o tempero mesmo, tem que estar colhendo o tempo inteiro. E uma coisa importante que você falou, veio na mente assim, quando que a gente poda, né, o nosso tempero? Quando que a gente faz a colheita? Quando a gente compra o tempero no supermercado ou a gente compra num garden, o tempero vem num vasinho assim, ó. A hora que a gente tira o tempero do vasinho para transplantar ele para um outro vaso, a gente compra ele normalmente, ele sai da chácara, da estufa, para ser vendido no seu momento mais esplendoroso. Eles não vão vender normalmente no momento que ele está mais feio para você depois esperar ele ficar bonito na tua casa. Então ele é vendido quando normalmente as raízes já tomaram conta do vaso inteiro. Então o ideal é que quando a gente compra, a gente passe por um vaso maior. Se você não for passar por um vaso maior, você tem que podar. Então dó de tempero a gente não pode ter, porque a ideia do tempero é consumir. É outra coisa, é uma planta útil, né? Que você vai usar. O que mais que você tem de dúvida? Mas aí, por exemplo, se surge uma praga no meu tempero, como é que eu faço pra matar? Porque eu não posso comer veneno. Essa é uma dúvida maravilhosa, Lau, porque assim, como isso aqui é uma planta que a gente vai colocar na mesa, o primeiro passo é fazer o possível para não pegar a praga. Como é que a gente pode fazer isso? Eu falei no outro vídeo que eu fiz, que é o primeiro vídeo sobre horta em vaso, a condição principal para a gente ter horta é sol. Então, se uma planta tá assim, se um tempero tá bem cuidado, ele precisa ter de 3 a 4 horas de sol direta por dia. Isso já é um passo muito grande, porque se ele tiver menos do que isso, a chance de ter praga é muito grande. A segunda coisa que leva ele a ter praga é excesso de água. Também secura a mesma coisa. Excesso de secura também dá praga. Então, a gente tem que cuidar um pouco disso para a praga não chegar, porque a planta fica fraca, também a praga se aproxima. E tem algumas plantinhas que são amigas de horta, que é uma florzinha chamada tagete. Se você planta perto de horta, também ajuda a não ter praga. E uma outra super engraçadinha que às vezes dá certo se você colocar perto é a planta carnívora, porque a planta carnívora se alimenta de inseto. Então, vamos imaginar que você fez tudo isso, fez drenagem no teu vaso, não tá acumulando água, tá com sol, tá tudo direitinho, mas mesmo assim deu praga. Começa com NIM, porque NIM é um defensivo natural. O que é isso? Nunca ouviu falar em NIM? Não. Então, NIM é um defensivo natural, que é de uma planta, mas ele tem um cheiro muito forte, então você pode aplicar tranquilamente nas plantas. Você não pode consumir imediatamente após a aplicação de NIM. E o NIM tem uma vantagem. O NIM, ele consegue acabar com a praga, como ele consegue prevenir. Então, se você está numa fase que você não está consumindo as suas hortaliças, você aplica o NIM e você pode consumir depois de 3 dias. Então, lógico, na hora que você for pôr na mesa, você tem que lavar bastante o seu tempero antes de colocar na mesa. Mas como você já faz normalmente quando você compra, né? Sim. Mas é isso, o NIM tem essa vantagem, você pode pôr como preventivo e como defensivo. Então, com certeza, para a horta eu aplico o NIM. E Gabi, eu tenho um pouco de dúvida sobre a rega. Tem algum horário ideal para eu regar meus temperos ou posso regar a qualquer hora do dia? Horário ideal, eu vou te dar uma regra assim quase que para todas as plantas, tá? Porque o horário ideal de rega de qualquer planta sempre é de manhã ou no final da tarde. Porque quando você rega, quando o sol tá a pino, quando o sol tá muito quente, você acaba queimando as plantas. Então o ideal é se você regar de manhã, imagina que você molhou a tua terrinha logo de manhã, ela tem o dia inteiro para secar. A mesma coisa acontece à noite. O ideal não é regar à noite quando é inverno, porque aí você regou de noite e aí o solo fica úmido bem quando tá frio. E aí tem chance de apodrecer a raiz e da doença, etc e tal. Que nem a Então, gente, se eu tivesse que escolher assim, o horário ideal do ideal é logo de manhã cedo. E aí você tem o resto do dia para a terra secar. Mas aí um tempero, ele dura para sempre?
Bom, essa eu acho que é uma dúvida que talvez você está perguntando de um jeito melhor até para perguntar, porque as pessoas me falam assim, gente, eu sou péssima com horta, minhas hortas ficam horrorosas, meus temperos não duram. E a tua pergunta é muito boa porque, na verdade, os temperos não duram para sempre. A grande maioria dos temperos são anuais, então elas têm um período de durabilidade que elas duram no máximo 1 ano. Sério. Então, assim, pensa numa salsinha. Você planta uma salsinha, na hora de você colher a salsinha, você corta ela bem perto do colo dela. Ela cresce e você consegue colher ela de 4 a 5 vezes. É o máximo que você vai colher. Então, não quer dizer que você não é dedo verde, que você não sabe lidar com horta. Significa que ela cumpriu o ciclo dela. Ela já deu 4 ou 5 vezes, depois ela não dá mais. Cebolinha, a mesma coisa, salsão, a mesma coisa. As anuais, assim, alface, por exemplo, colheu uma vez, tá colhido, não tem mais alface. Tem algumas poucas plantas dessas que são mais rústicas, que são perenes, mas perenes também não é durar para sempre, porque a definição de perene é uma planta que dura de 2 anos a mais, mas não necessariamente para toda a vida, mas que dura um pouquinho mais, que é o caso do alecrim, é o caso do tomilho, que parece assim, um pouco mais um arbustinho, que aí, diferente, quanto mais você colhe, mais forte ele vai ficando, porque o galho ele vai engalhando, ele vai ficando cada vez mais forte, e aí ele vai ficando mais robusto, então você consegue colher com mais tranquilidade. Então não são todos os temperos que duram para sempre, ao contrário, não dura para sempre. Gá, eu tenho que adubar a minha horta? Horta e frutífera, para ficar bonito tem que adubar. Quem não aduba, o tempero vai ficando mais feio, mas é regra total, não tem jeito. E adubar não significa que você tem que ser super craque de adubo, pode ser adubo caseiro mesmo que a gente faz, sabe? Adubo orgânico, se você tiver uma composteira em casa e colocar adubo de compostagem, ela vai amar. Se você não é dado a esse tipo de coisa, porque isso é um pouquinho mais difícil para quem não é dado a compostagem, humus de minhoca, maravilhoso humus de minhoca para hortaliça, é super bom, porque ela ama terra orgânica, ama. Então, quanto mais matéria orgânica eu tiver aqui, melhor. E é de tiro e queda. Quanto mais adubada tiver, mais linda ela fica. Se você for deixando, os nutrientes vão se perdendo e ela vai ficando mais feia, não tem jeito. E vai fazer ela durar um pouquinho mais. Vai. Gabi, a maioria dos temperos que eu tenho em casa, quem me deu foi meu avô. Mas eu não sei fazer isso. Como é que eu faço para eu dar um temperinho para um amigo? Bom, o jeito mais fácil, depois que você está cultivando eles em vaso, é você, do mesmo jeito que eu fiz a colheita aqui, você enraiza ele na água. É o jeito mais fácil. Então eu vou mostrar aqui com o tomilho, eu tenho aqui com o hortelã, vou mostrar com o tomilho como é que você faz. Vamos imaginar que eu estou fazendo aqui uma poda nesse tomilho para consumir, ou eu vou fazer ele para dar para alguém, tá? Ó, regra básica para quando a gente vai fazer mudinha de tempero, até para outras plantas também. A gente deixa uma parte do caule sem folha nenhuma, tá vendo? A parte que vai estar em contato com água. Tá? Isso vale também, eu estou ensinando a fazer mudinha para você dar para outras pessoas, mas quando você compra um tempero do supermercado e você quiser fazer ele durar mais, faz isso, tira a parte de baixo e mergulha na água. E aí você coloca ele dentro da água, no potinho com água, ele fica ali, ele dura mais tempo. Eu coloco, ó, não pode. Você coloca aqui. Hortelã, mesma coisa, ó. Tá. Tiraria aqui. Demora pra enraizar? Demora umas 2 semanas, 3 semanas, aí você já começa a sair uma raizinha. Tem que trocar a água só. E isso serve pra todos os temperos? Pra maioria dos temperos serve, pra maioria dos temperos dá certo. Gabi, eu acho que eu sou um pouco ruim pra tempero. Tá. Qual que é o mais fácil de eu cultivar? Se você tiver bastante sol, mais fácil para cuidar, eu te diria que o mais raçudo é o alecrim, eu acho, tá? Agora, um super gostoso de cultivar, que eu acho que é bem fácil, que é um que você compra no supermercado, você de cara, se você tiver um vaso desse maiorzinho, um vaso pequenininho, quando você compra salsicha e cebolinha, acabou de consumir, ele já vem no supermercado com aquela raizinha. Ah, sim. Você já terminou, consumiu, cortou, já enfia aquela raizinha daquele jeito no vaso, ele já começa a brotar de novo.
Então assim, eu acho que esses temperos são os mais faceizinhos assim de cuidar. Pra começar. Pra começar. Bom, aqui no Jardineiro Fiel, tudo que a gente tem de planta a gente cultiva em vaso, porque isso aqui é verdadeiramente um jardim urbano. A gente não tem um pedaço de terra, é só cimento. Então a gente faz jardim do jeito que a gente pode, só em vaso. A gente acabou de criar a nossa horta urbana em vaso. Os vasos que eu escolhi para a nossa horta são da coleção Ripado, do estúdio André Lenza, da Vazap. Tem vários tamanhos, esse aqui são os pequenininhos, usei os tamanhos médios também e vão ficar super bonitos porque são em vários níveis. E quem vai ser responsável por cuidar da nossa horta em vaso vai ser a Lau, vem. Você agora que tirou várias dúvidas vai ser a responsável por cuidar de todos os nossos vasinhos, combinado? Pois não, combinado. Tá bom, fica à vontade. Muito obrigada. Tá bom? Tá bom. Ela é sua. Tá bom, eu amei.